Queridos telespectadores, o que você vai ouvir agora é apenas a primeira parte de uma história que eu tenho certeza vai prender sua atenção do início ao fim. Caros ouvintes, gostaria de fazer um esclarecimento importante sobre nossos vídeos. Nós aqui do canal Reflexões dos Avós não permitimos que os idosos que nos compartilham suas histórias se identifiquem diretamente, pois as consequências poderiam ser sérias e de longo alcance, não apenas para eles, mas para um círculo muito mais amplo de pessoas mencionadas em suas histórias. Imagine o impacto que essas revelações poderiam ter nas vidas atuais dessas pessoas. Conflitos familiares, problemas legais, danos à reputação. Nossa responsabilidade é proteger todos os envolvidos. É por isso que insistimos que você, nosso espectador, se concentre na essência da história, não nas imagens representativas. Por isso eu te peço, inscreva-se no canal agora e deixe seu like da confiança. É rápido e faz toda a diferença. Nosso objetivo final é honrar essas experiências de vida. Queremos que essas narrativas sejam ouvidas, refletidas e respeitadas, sem comprometer a privacidade ou o bem-estar de ninguém. Hoje, vou compartilhar com vocês uma história que vai mexer com seu coração. Uma história real, dolorosa, que precisa ser contada. Dona Eugênia, uma senhora de 82 anos, decidiu quebrar o silêncio. Não por ela, mas por todas as mães que, neste exato momento, podem estar cometendo o mesmo erro que ela cometeu. Ela nos confidenciou que se essa história pudesse salvar uma criança que seja, já terá valido a pena reviver toda essa dor. O que você vai ouvir agora é um relato forte. É a história de uma mulher que, como muitos de nós, só queria o melhor para seus filhos. Preste muita atenção no que Dona Eugênia tem para contar. Principalmente você, que é mãe solteira e está pensando em dar um novo pai para os seus filhos. Às vezes o perigo vem vestido de santo, sentado na primeira fileira da igreja. Dona Eugênia, a senhora tem a palavra. Conte pra gente sua história. Estou tão contente por você estar aqui. Deixa eu me apresentar. Sou a Eugênia. Nasci em 43, numa cidadezinha do interior do Brasil. Cresci vendo minha mãe, Dona Adelaide, trabalhando no salão de beleza que ficava na frente da nossa casa. O cheiro de laque e o barulho do secador faziam parte da minha infância. Eu era a caçula de 4 irmãos. Meu pai, seu Antenor, Deus o tenha, trabalhou a vida toda na roça. Homem forte, de mãos calejadas e pele queimada de sol. Mas o trabalho pesado cobrou seu preço. Lembro como se fosse hoje. Eu tinha uns 12 anos quando ele começou a tossir sangue. Tuberculose, disseram os médicos. Na época não tinha cura fácil como hoje. Foi aí que minha mãe, mulher decidida que só ela, convenceu meu pai a aprender o ofício de barbeiro. Antenor, ela dizia, você não pode mais trabalhar debaixo desse sol. Vamos arranjar um jeito. E assim foi. No começo meu pai relutou. Achava que não ia conseguir aprender, mas a necessidade falou mais alto. Nos últimos anos de vida dele, fazia barba e cortava cabelo dos homens num cantinho ao lado do salão da minha mãe. As mãos que antes empunhavam a enxada, agora manejavam navalha e tesoura. No começo foi difícil para ele. As mãos tremiam ao passar a navalha, mas com o tempo, pegou o jeito. Os clientes gostavam do jeito simples e honesto dele, principalmente na hora de aparar os bigodes e fazer a barba. A gente era pobre, mas depois que meu pai começou a trabalhar como barbeiro, as coisas melhoraram um pouco. Já dava para comprar uma roupa nova no Natal. Graças a Deus nunca passamos fome, mas também não tinha luxo. Minha avó Sebastiana, mãe do meu pai, morava com a gente. Mulher rija, de pouca conversa, mas coração mole para os netos. Era ela quem cuidava de mim e dos meus irmãos enquanto meus pais trabalhavam. Fazia uma polenta com molho de frango que era de lamber os beiços. Meu pai lutou contra a doença por uns 4 anos. Ia trabalhar mesmo nos dias ruins. Dizia que não podia deixar a família na mão. Até que um dia, numa manhã de inverno,
não conseguiu levantar da cama. Ele já tinha parado de atender uns dias antes, já que tossia e mal conseguia segurar a navalha. Partiu uma semana depois, em casa, com todos nós em volta. Foi duro, mas a vida tinha que continuar. Minha mãe assumiu o salão sozinha e a gente seguiu em frente, sempre com a lembrança dele no coração. Conheci o Jair quando tinha 12 anos. Ele se mudou com a família ali perto de casa. Era filho do dono da padaria e entregava pão de bicicleta todos os dias. Nos apaixonamos e, com a bênção de nossas famílias, nos casamos quando completei 14 anos. Ele tinha 17. Jair era um homem bom, trabalhador e carinhoso. Construímos nossa vida juntos com muito amor e dedicação. Tivemos 4 filhos, ano após ano. Jair sempre dizia que era a nossa escadinha: Antônio, Afonso, José e Aparecida. Nossa casa era simples, mas sempre cheia de alegria. Enquanto Jair trabalhava na padaria do pai, eu já tinha meu próprio salão de beleza. Abri no quintal de casa mesmo, bem longe do salão da minha mãe. Era outra freguesia, então não tinha problema de concorrência. Fui fazendo minha clientela. As vizinhas gostavam do meu jeito de trabalhar. As crianças cresciam saudáveis, correndo pelo quintal, brincando com as galinhas que criávamos. Era uma vida movimentada, mas boa. A família de Jair morava perto e era muito presente. Seus pais, seu Geraldo e Dona Cícera, eram como segundos pais para nossos filhos. Minha família também era muito próxima. Nos fins de semana, era comum reunirmos todos para um almoço no domingo. O quintal ficava cheio de crianças correndo e adultos conversando, o cheiro de churrasco no ar e o som do rádio tocando Roberto Carlos ao fundo. Tempos bons que não voltam mais. A vida seguia seu curso tranquilo até aquela fatídica manhã de sábado. Jair tinha saído cedo para entregar pão como de costume. Eu estava no salão, fazendo um penteado em Dona Lourdes para o casamento da filha dela, quando vi o compadre Tião entrar correndo, ofegante e pálido. Eugênia, aconteceu uma coisa terrível, ele disse, mal conseguindo falar. Meu coração gelou. O Jair, ele sofreu um acidente com a bicicleta, um caminhão, ele não resistiu. O mundo desabou. Larguei tudo e corri para a rua, gritando o nome de Jair. Encontrei uma multidão no final da rua. Lá estava ele, estatelado no chão, imóvel. O pão espalhado pela rua, a bicicleta destruída. O velório, o enterro, as visitas de pêsames. Eu, aos 21 anos, viúva com 4 filhos pequenos. Antônio, o mais velho, tinha apenas 6 anos. A Cidinha, a caçula, mal tinha completado 2 anos. A família de Jair foi um grande apoio. Seu Geraldo e Dona Cícera passavam horas em casa, ajudando com as crianças, trazendo comida, consolando. Minha família também não saía do meu lado. Minha mãe praticamente se mudou para minha casa nos primeiros meses. Mas a dor da perda era imensa. À noite, depois que as crianças dormiam, eu me pegava olhando para o lado vazio da cama, chorava tanto, quanta dor. O cheiro de Jair ainda estava nos lençóis, nas roupas no armário. Cada canto da casa me lembrava dele. As contas começaram a se acumular. O dinheiro que Jair tinha deixado estava acabando. Eu precisava trabalhar mais horas no salão, mas era difícil com 4 crianças pequenas. Minha avó Sebastiana se ofereceu para cuidar deles enquanto eu trabalhava. As crianças sentiam muita falta do pai. Os meus meninos era de cortar o coração, tinham pesadelos. Eles perguntavam todos os dias quando o pai voltaria. A rotina era exaustiva. Acordava antes do sol nascer para preparar o café e arrumar as crianças. Trabalhava o dia todo no salão, com o coração apertado pensando nos filhos. À noite, cuidava da casa, fazia janta, dava banho nas crianças, colocava para dormir. Quando finalmente deitava, estava tão cansada que às vezes dormia sem nem trocar de roupa. Os domingos, que antes eram dias de alegria e reunião familiar, foram os mais difíceis. O rádio, que antes tocava alegremente,
agora ficava mudo. A comunidade tentava ajudar como podia. As vizinhas traziam uma sopa, um bolo, se ofereciam para ficar com as crianças por algumas horas. O padre Aloísio da igreja vinha regularmente oferecer conforto espiritual. Mas nada preenchia o vazio deixado por Jair. Os meses se arrastavam. Quando dei por mim, já tinha se passado 1 ano da morte de Jair. As pessoas começaram a falar, a cochichar. Coitada da Eugênia, tão nova e já viúva. Como vai criar essas crianças sozinha? Precisa de um homem em casa. Eu tentava não dar ouvidos, mas era difícil. A pressão da sociedade, a responsabilidade de ser mãe e pai ao mesmo tempo, as dificuldades financeiras, tudo pesava sobre meus ombros. Mas eu seguia em frente, dia após dia, por meus filhos. Foi nesse contexto que minha avó Sebastiana, preocupada com minha situação, começou a falar de Augusto, um comerciante respeitado da cidade. Ele era viúvo, sem filhos, dono de um armazém próspero. A avó conhecia os pais dele, dizia que eram de boa família. Eles já eram falecidos. Eugênia, minha filha, você precisa pensar no futuro, ela dizia. As crianças precisam de um pai. Você precisa de um companheiro. Augusto é um homem bom, vai cuidar de vocês. Eu resistia à ideia. Ainda amava Jair. A ferida da sua perda ainda estava aberta. Mas as palavras de minha avó, somadas à pressão da sociedade e às dificuldades que enfrentava, começaram a pesar na minha cabeça. Foi assim que, pouco mais de 1 ano após a morte de Jair, me vi sendo apresentada a Augusto em um domingo após a missa. Ele era um homem alto, bonito, de porte imponente, com um sorriso gentil. Falou comigo respeitosamente, expressou suas condolências pela minha perda, elogiou minha força em criar 4 filhos sozinha. Inclusive, fiquei sabendo pelas fofoqueiras de plantão do salão que muitas mulheres tinham interesse em casar com ele. As visitas de Augusto foram ficando mais seguidas. Ele sempre trazia uns agrados para as crianças, umas balas, uns brinquedinhos. Oferecia ajuda com dinheiro também. Mas eu não gostava de aceitar, não. Ficava sem jeito. Ele era um homem educado, falava manso, não tinha pressa. O povo da cidade vivia comentando que ele era um bom partido, que eu estava com sorte dele ter se interessado. Mas lá no fundo, eu ficava pensando por que um homem assim, viúvo, sem filhos, queria se meter com uma viúva cheia de criança pequena. Essa pergunta ficou martelando na minha cabeça por muito tempo. Só fui entender o porquê bem depois, viu? Mas vou te contando aos poucos, para você entender. A ideia de um novo casamento foi se tornando mais aceitável. As crianças pareciam gostar de Augusto. Minha família o aprovava. Até meus ex-sogros estavam de acordo. A comunidade via com bons olhos. Assim, menos de 2 anos após me tornar viúva, me vi novamente noiva. O vestido de noiva que usei com Jair foi ajustado para a nova cerimônia. O cheiro de naftalina se misturava ao de incenso na igreja. As pessoas sorriam, me davam parabéns. Que bom que encontrou alguém, diziam. As crianças precisam de um pai. Eu sorria de volta, agradecia. Mas no fundo do meu coração, uma voz pequena gritava. Eu a silenciei, convencida de que estava fazendo o melhor para meus filhos, para mim, para honrar a memória de Jair, dando uma vida melhor para nossa família. Mal sabia eu que aquele dia, que deveria ser o começo de uma nova vida, seria, na verdade, o início de um pesadelo que mudaria para sempre o destino da gente. O casamento com Augusto começou bem, como se fosse um sonho. Nos primeiros dias, ele parecia ser o marido perfeito. Atencioso, carinhoso, sempre com um sorriso no rosto. As crianças pareciam gostar dele, principalmente o Antônio, que via nele uma figura paterna. Augusto veio morar com a gente na nossa casa. Eu não queria me desfazer do meu salão, era meu ganha-pão, e as crianças já estavam acostumadas ali. Então ele alugou a casa dele, que ficava nos fundos do armazém, para outra família. Nossa casa era menor que a dele, mas era nossa. Augusto trouxe umas coisas dele, umas panelas novas para a cozinha,
uns quadros para a sala. No começo, era tudo novidade. As crianças ficavam curiosas com as coisas diferentes que ele trazia. Mas não demorou muito para as coisas começarem a mudar. Foi aos poucos, quase sem eu perceber. Primeiro, foram as regras. Augusto era um homem rigoroso, gostava das coisas do jeito dele. As crianças não podiam mais brincar na sala, tinha que ser só no quarto deles. O rádio, que antes ficava ligado o dia todo, agora só podia ser ligado quando ele queria. Às vezes eu ligava, e ele ia e desligava na minha cara. Até da tomada ele tirava. As refeições viraram um tormento. Augusto não queria comer junto com a gente. Dizia que era muita bagunça, que não conseguia aproveitar a comida direito. Então ele comia primeiro, sozinho na cozinha. Só depois a gente podia sentar à mesa. Quem é mãe aqui sabe como é dar comida para as crianças, não é mesmo? Às vezes mais comida cai fora do que entra na boca. Mas ver aquelas boquinhas cheias, as carinhas lambuzadas, aquilo enche o coração da gente de alegria. Era assim que eu gostava de ver meus filhos comendo, felizes, fazendo aquela bagunça gostosa de criança, enchendo as barriguinhas. Mas com Augusto por perto, tudo mudou. Ele não tinha nenhuma paciência. O Antônio foi o primeiro a mudar. Ele, que sempre foi um menino alegre e falante, começou a ficar calado, cabisbaixo. Às vezes eu pegava ele olhando pro Augusto com medo. O Afonso começou a fazer xixi na cama de novo, coisa que não fazia desde os 3 anos. O José, que era o mais sapeca, agora ficava quietinho num canto, brincando sozinho. A Aparecida, minha caçulinha, chorava toda vez que Augusto chegava perto. Um dia, eu estava na cozinha fazendo o almoço, quando ouvi um barulho forte, vindo do quarto das crianças. Corri para lá e vi o Augusto segurando o braço do Antônio com força. O menino estava chorando, com uma marca vermelha no rosto. Augusto disse que ele tinha derrubado um vaso de propósito e mereceu a surra. Fiquei sem reação. Nunca tinha visto Augusto daquele jeito. As brigas entre Augusto e as crianças foram ficando mais frequentes. Ele implicava com tudo, o jeito que elas comiam, até o modo de andar. Qualquer coisinha era motivo para ele gritar e ameaçar bater. Uma noite depois do jantar, Augusto mandou as crianças para o quarto mais cedo que o normal. Eu estranhei, mas não falei nada. Depois que elas saíram, ele se virou para mim com uma cara séria e disse: Eugênia, essas crianças precisam de disciplina, tão muito mal educadas. A partir de agora, eu vou cuidar disso. Talvez você esteja estranhando tudo isso que estou contando. Sabe, naquela época, era comum o homem que assumia o papel de pai criar os filhos do jeito que achasse melhor. As pessoas não se metiam, diziam que era assunto de família. Muita gente até achava certo, falava que criança precisava de pulso firme. Mas para mim, aquilo não estava certo, não. Meu falecido Jair, Deus o tenha, nunca ergueu a mão para os meninos. Ele sabia educar com conversa, com exemplo. As crianças respeitavam ele sem precisar de grito ou tapa. Ver o Augusto tratando meus filhos daquele jeito me doía na alma. Eu ficava pensando no Jair, em como ele ficaria triste se visse nossos filhos sendo criados no grito e na pancada. Mas naquele tempo, mulher não tinha muita voz, sabe? A gente acabava aceitando muita coisa errada, achando que não tinha escolha. Só que no fundo do meu coração, eu sabia que aquilo não podia estar certo. A essa altura, eu já estava amargamente arrependida de ter me casado com aquele traste. Era como se tivesse entrado numa armadilha e não soubesse como sair. A alegria só voltava para casa quando ele saía para o armazém. As crianças respiravam aliviadas, eu podia ligar o rádio de novo. Mas essa paz durava pouco. Augusto tinha funcionários de confiança no armazém, então ficava indo e vindo o tempo todo. A gente nunca sabia quando ele ia aparecer. Era como viver pisando em ovos, sempre com medo. Foi numa tarde de domingo depois da missa. Sim, depois da missa.
O Augusto tinha esse costume, sabe? Todo domingo ele acordava todo mundo cedinho, fazia a gente se arrumar todo bonito. Até comprou terninho para os 3 meninos e uns vestidos novos para Cida. A gente sempre sentava na fileira da frente da igreja e ele cumprimentava todo mundo com aquele sorriso largo dele. Naquele dia em particular, depois que a gente voltou para casa, percebi que algo muito errado estava acontecendo. As crianças estavam no quarto, brincando quietinhas demais para o meu gosto. O Augusto tinha saído logo depois do almoço, dizendo que ia resolver uns negócios do armazém. Eu estava na cozinha, fazendo um bolo para a hora do café, quando ouvi uns cochichos vindo do quarto das crianças. Não era comum eles ficarem assim, sussurrando, como se tivessem medo de serem ouvidos. Foi aí que comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada acontecendo. Larguei a colher de pau na pia e fui devagarzinho até a porta do quarto, o coração batendo forte, as mãos suando. Alguma coisa me dizia que o que eu ia descobrir ali ia mudar nossa vida para sempre. Me aproximei devagar da porta que estava entreaberta. O Antônio, meu mais velho, falava baixinho para os irmãos. A gente não pode contar para a mamãe, ela vai ficar triste. O coração deu um pulo. Abri a porta de repente e as crianças se assustaram. Ficaram me olhando com cara de quem foi pego fazendo arte. Perguntei o que estava acontecendo, mas eles desconversaram. O Antônio disse que estavam só brincando de contar segredo. Mas eu conhecia meus filhos. Tinha algo errado ali. Naquela mesma noite, acordei com um barulho estranho. Era um choro baixinho, abafado. Vinha do quarto das crianças. Levantei devagar para não acordar o Augusto e fui ver o que era. Encontrei o José, meu terceiro, sentado na cama, chorando com a cabeça enfiada no travesseiro para não fazer barulho. Sentei do lado dele e perguntei o que tinha acontecido. Ele me olhou com os olhos cheios de medo e disse: "Nada, mãe. Só tive um sonho ruim." Tentei fazer ele falar mais, mas ele se encolheu todo e ficou calado. Acabei ficando lá, fazendo carinho na cabeça dele até ele dormir de novo. Os dias foram passando e as coisas só pioravam. O Afonso, que sempre foi um menino alegre, agora andava cabisbaixo, quase não falava. A Aparecida, minha caçulinha, não deixava mais ninguém chegar perto dela além de mim. Nessa época, eu estava passando por tudo isso sozinha. Minha família tinha se afastado um pouco de mim. Acho que eles não queriam atrapalhar meu casamento, sabe? Talvez eles achavam que era melhor dar espaço para a gente se acertar. Minha mãe até falou uma vez: "Filha, agora você tem um homem em casa, não precisa mais da gente se metendo." Mal sabiam eles o que estava acontecendo de verdade. As visitas que antes eram frequentes foram ficando raras. Os domingos em família viraram coisa do passado. Eu me sentia cada vez mais isolada, sem ter com quem conversar ou pedir ajuda. Era como se eu estivesse numa ilha, sozinha com meus filhos e o Augusto, sem ninguém para ver o que estava acontecendo dentro daquela casa. Minha rotina continuava a mesma. Toda manhã, eu levava os meninos na escola. O Antônio, o Afonso e o José iam juntos. Depois voltava para casa e ia para o salão trabalhar. A pequena Cida, que ainda não tinha idade para a escola, ficava comigo. Às vezes ela brincava quietinha num cantinho do salão, outras vezes corria pelo quintal atrás das galinhas e brincava com nossos cachorros, como sempre fazia. Eu ficava de olho nela o tempo todo, atendendo as clientes e ao mesmo tempo vigiando a menina. Às vezes as crianças iam para a casa dos avós paternos. Quando dava a hora, eu ia buscar os meninos na escola e voltava para o salão com eles. Ficavam todos ali comigo até a hora de fechar, que era às 6. Sabe, o Augusto continuava se fazendo de bom moço para as pessoas. Não bebia, era educado com todo mundo na rua. As pessoas até elogiavam. Diziam que eu tinha dado sorte de encontrar um homem tão bom para ajudar a criar meus filhos. Mal sabiam elas o que acontecia quando as portas se fechavam. A família do Jair continuava presente na vida das crianças. Os avós paternos, seu Geraldo e Dona Cícera, sempre que podiam, levavam as crianças para passar a tarde com eles.
Era um alívio saber que pelo menos por algumas horas eles podiam ser crianças de verdade, longe daquele ambiente pesado de casa. Mas as coisas começaram a ficar mais complicadas quando a professora da escola me chamou para conversar. Era uma quarta-feira, lembro bem. Fui buscar as crianças como sempre, e a dona Marta, professora bacana do Antônio, pediu para eu esperar um pouquinho depois que os outros pais fossem embora. Dona Eugênia, ela começou com uma cara preocupada. Eu sei que as crianças passaram por um momento difícil com a perda do pai. Mas ultimamente, eles estão diferentes, mais tristes, assustados. O Antônio mal fala nas aulas, o Afonso chora por qualquer coisinha. Tá acontecendo alguma coisa em casa? Fiquei sem saber o que dizer. Fui pega de surpresa. Por um lado, queria gritar, contar tudo o que estava acontecendo. Por outro, tinha medo. Medo do que o Augusto poderia fazer se soubesse que eu tinha falado alguma coisa. Acabei desconversando. Disse que as crianças ainda estavam se adaptando ao novo casamento, que era normal ter umas dificuldades. A dona Marta não pareceu muito convencida, mas não insistiu. Antes de eu ir embora, ela segurou minha mão e disse: Dona Eugênia, se precisar de alguma coisa pode contar comigo, viu? Saí de lá com o coração apertado. Era como se alguém tivesse tirado um pouquinho do peso que eu carregava, mas ao mesmo tempo, o medo só aumentava. Não demorou muito para Dona Cícera também vir falar comigo. Foi numa tarde de sábado. Eu estava no salão quando ela apareceu. Pediu para conversar em particular. Minha filha, ela começou com aquele jeito manso dela. Tem algo de errado acontecendo com as crianças. Outro dia, o José ficou lá em casa e acordou gritando de noite. A Cidinha não quer mais que ninguém além de você pegue ela no colo. O que está acontecendo? Eu senti as pernas fraquejarem. Tentei disfarçar. Disse que as crianças estavam só com saudade do pai, que o Augusto às vezes era um pouco duro com elas, mas que era pro bem delas. A quem eu estava querendo enganar? Me sentia tão culpada por não ter coragem de contar. Dona Cícera me olhou nos olhos por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois, ela pegou na minha mão e disse: Eugênia, você sabe que pode contar com a gente, né? Se tiver alguma coisa errada, qualquer coisa, é só falar. Naquela hora, quase contei tudo. Quase pedi ajuda. Implorei para ela me tirar daquela situação. Mas o medo foi mais forte. Uma noite antes, Augusto insinuou que tinha coisas que ele era capaz de fazer que até Deus duvidaria. Naquela noite, deitada na cama com o Augusto roncando do meu lado, eu não conseguia dormir. Meu corpo doía, não só por fora, mas por dentro também. Ele tinha feito suas vontades de novo, sem se importar se eu queria ou não. Era sempre assim, ele agia como um animal, sem pensar em mim ou nas crianças que podiam ouvir tudo. Na cama comigo, ele gemia alto e gritava às vezes, fazia tão forte e muitas vezes puxava meus cabelos que saíam aos maços. Eu me sentia suja, usada. Às vezes, ele era tão bruto que eu ficava machucada por dias. O pior era o medo que as crianças ouvissem, que elas soubessem o que estava acontecendo. Eu agradecia a Deus que não era toda noite, mas o terror de quando seria a próxima vez não me deixava em paz. Enquanto ele dormia, eu ficava acordada, pensando em como eu tinha chegado naquela situação. Eu, que já tinha sido tão feliz com o Jair, um homem tão carinhoso na cama, que sonhava com um futuro lindo para os meus filhos. Como é que agora eu estava ali, presa naquele pesadelo? O pior era o depois, quando ele agia como se nada tivesse acontecido. Sorria para as crianças, era educado com os vizinhos. O homem que todo mundo achava que era um santo. Se eles soubessem... Me diz uma coisa, você conhece alguém assim? Alguém que todos pensam que é um bom samaritano, que vive na igreja, mas no fundo não vale o chão que pisa? Pois é, esses são os mais perigosos. Aqueles que escondem sua verdadeira natureza atrás de uma máscara de bondade. Mas tudo começou a mudar dentro de mim.
Sabe quando você tem aquela sensação, aquele pressentimento ruim que não vai embora? Era assim que eu me sentia, até que descobri algo realmente chocante. Aquilo foi o fim da picada. Uma tarde, eu estava arrumando as roupas no guarda-roupa. Vocês sabem como é, né? Aquela arrumação que a gente faz de vez em quando, tirando tudo das gavetas, dobrando de novo. Foi aí que achei uma bermuda do Antônio Massarocada, escondida no fundo de uma gaveta. Meu coração quase parou quando vi. Tinha umas manchas escuras que pareciam sangue. Fiquei gelada. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. O que tinha acontecido? Por que estava escondida? Chamei o Antônio para conversar. Mostrei a bermuda, as mãos tremendo. Ele disse que tinha se machucado brincando e escondeu para eu não brigar. Mas algo no olhar dele, algo me dizia que não era bem assim. Você já passou por isso? Aquele momento em que você sabe, no fundo do seu coração, que algo está terrivelmente errado, mas não quer acreditar? Nos conta aí nos comentários. Bom, eu comecei a prestar mais atenção nos meus filhos. As conversas entre as crianças sempre paravam quando eu chegava perto. Às vezes, eu passava pelo corredor e ouvia elas cochichando, mas quando entrava no quarto ficava tudo em silêncio. Foi numa tarde que tudo veio à tona. Eu percebi que a Cidinha estava com febre. Decidi dar um banho nela para ver se a febre baixava. Os meninos já tomavam banho sozinhos, mas nela eu sempre dava banho. Por causa dos cabelos longos, ela nunca lavava direito. Sempre emaranhava eles, dava nós mesmo. Mas nesse dia foi diferente. Quando entrei no banheiro com ela, a menina começou a chorar desesperada. Tentei acalmar ela, perguntei o que estava acontecendo. Foi aí que ela falou entre soluços: "Mãe, não deixa o tio Augusto me dar banho de novo. Dói muito." Naquela hora, foi como se o chão tivesse se aberto embaixo dos meus pés. Não podia ser verdade. Não queria acreditar. Mas os olhos da minha filha não mentiam. Saí do banheiro atordoada, carregando a Cidinha. Ouvi um barulho na cozinha e vi o Augusto chegando. Ele sorriu para mim como se nada tivesse acontecido. Naquela hora, algo dentro de mim explodiu. Peguei um copo que estava em cima da mesa e joguei nele com toda a força. O vidro se espatifou na parede, os cacos se espalharam pelo chão. Ele, em um reflexo rápido, tinha desviado. Augusto ficou parado, me olhando com uma cara de espanto. "O que deu em você, mulher? Perdeu a noção do perigo?" ele perguntou. Eu tremia dos pés à cabeça. "Seu monstro!" eu gritei. "Como você pôde fazer isso com as crianças?" Ele tentou se aproximar, dizendo que eu estava louca, mas eu peguei a Cida no colo e corri para o quarto das crianças. Tranquei a porta e abracei meus filhos. O Antônio, o Afonso e o José estavam encolhidos num canto com medo. Eu perguntei se era verdade, se o Augusto tinha feito mal para eles também. Foi o Antônio que falou primeiro. Com a voz tremendo, ele finalmente tomou coragem de contar tudo. "Mãe", ele começou, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. "O tio Augusto, ele fazia coisas com a gente." O menino engoliu em seco antes de continuar. "Quando a senhora estava no salão, ele aparecia no nosso quarto. Dizia que era nosso segredo." Antônio contou, entre soluços, como o Augusto entrava no quarto deles, não só de noite, mas também durante o dia quando eu estava ocupada no salão. Ele descreveu com palavras entrecortadas pelo choro como Augusto os machucava, como os tocava de jeitos que os deixavam envergonhados e com dor, que fazia eles pegar no troço nojento dele. Ele dizia que se a gente contasse para alguém, ia matar a senhora, Afonso sussurrou tremendo. Falava que ninguém ia acreditar na gente, que iam pensar que éramos crianças mentirosas. Meu Deus, coitados dos meus meninos. Eles falaram que Augusto ameaçava machucar eles, se ousassem falar algo. Ele dizia que era o nosso pai agora, que podia fazer o que quisesse. José concluiu, sua voz quase sumindo. Eu não conseguia parar de chorar. A culpa, a raiva, o horror.
Tudo se misturava dentro de mim enquanto ouvia aquelas palavras terríveis saindo da boca dos meus filhos. Como eu tinha sido tão cega! Como eu não tinha percebido o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Enquanto eu ouvia eles, o Augusto batia na porta, gritava para eu abrir. Mas eu não conseguia me mexer. Ficamos ali, eu e as crianças, abraçados e chorando. Não sei quanto tempo passou até eu conseguir pensar direito. Sabia que não podia ficar ali para sempre. Precisava fazer alguma coisa. Foi aí que me lembrei da dona Cícera, a avó das crianças, que morava mais perto que minha mãe. Tinha que chegar até ela de algum jeito. Olhei pela janela e vi o filho da dona Maria, nossa vizinha, brincando no quintal. Chamei ele bem baixinho e pedi para ele ir correndo até a casa da dona Cícera. Fala para ela que é urgente, que preciso dela aqui agora, sussurrei pro Inácio. O garoto saiu correndo e eu fiquei ali, esperando, o coração na boca. As mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar as crianças. Os minutos pareciam horas. O Augusto continuava do lado de fora, esmurrando a porta, gritando para eu abrir. De repente, ouvi um estalo forte. A porta estava começando a rachar com a força das pancadas do Augusto. Percebi que não dava mais para esperar. Olhei para os meus filhos, todos apavorados, e tomei uma decisão. Vamos, crianças, falei baixinho. A gente vai ter que pular a janela. Abri a janela devagar, tentando não fazer barulho. Ajudei as crianças a pular também. A gente saiu em disparada pelo quintal, pulando a cerca dos fundos. Só pensava em correr, em levar meus filhos para longe dali. Quando a gente virou a esquina, quase trombamos com a dona Cícera e o Inácio, que vinham correndo na nossa direção. Dona Cícera entendeu a situação num piscar de olhos. Vamos, minha filha, ela falou, pegando a Cidinha no colo. Para minha casa, rápido! A gente correu pelas ruas da cidade como se o diabo tivesse atrás da gente. As pessoas olhavam assustadas, mas ninguém parou para perguntar nada. Quando chegamos na casa da dona Cícera, eu estava sem fôlego, as pernas tremendo. Ela trancou a porta e as janelas assim que a gente entrou. O seu Geraldo ainda estava no trabalho. Então dona Cícera abraçou as crianças, tentando acalmar elas. Depois, me olhou com aqueles olhos cheios de compaixão. Minha filha, ela falou segurando minhas mãos. Conta para mim o que aconteceu. Entre soluços contei tudo para ela. O que a Cidinha tinha falado no banho, o que o Antônio tinha confessado, da bermudinha dele. A cada palavra via o horror crescendo nos olhos dela. Aquele monstro, ela murmurou, abraçando as crianças com mais força. Como ele pôde fazer isso com meus netinhos? Ficamos ali conversando, enquanto a dona Cícera preparava a janta. Ela me disse que eu tinha feito a coisa certa, que podia ficar ali o tempo que precisasse. A casa era pequena, mas os filhos já todos casados, tinha espaço para a gente. Mas eu sabia que precisava voltar em casa, nem que fosse só para pegar nossas coisas. Lá pelas tantas da noite, seu Geraldo chegou da padaria. Quando viu a gente ali com as crianças dormindo, ficou confuso. Dona Cícera chamou ele para a cozinha e contou tudo em voz baixa. Nunca vi seu Geraldo tão furioso. O rosto dele ficou vermelho, as veias do pescoço saltando. Ele pegou o chapéu e já ia saindo porta afora. Vou matar aquele desgraçado, ele rosnou entre os dentes. Como é que ele ousa fazer isso com meus netos? Demônio! Dona Cícera segurou ele pelo braço, tentando acalmar. Se acalma, homem, pelo amor de Deus, ela falou firme. A gente precisa pensar direito no que fazer. Não vai adiantar nada você ir lá e se meter em confusão. Seu Geraldo ainda estava bufando de raiva, mas parou para ouvir a esposa. Dona Cícera continuou. Pensa nas crianças, no que elas já passaram. Elas precisam da gente aqui, com a cabeça no lugar. Se você matar ele, você vai mofar na cadeia. Aos poucos, seu Geraldo foi se acalmando. Ele sentou na mesa da cozinha, passando a mão no rosto cansado. Você tem razão, mulher, ele disse por fim.
mas não vou deixar aquele monstro sair impune disso. A gente ficou ali, os três, conversando em voz baixa, tentando decidir o que fazer. Era uma situação difícil, sem saída fácil. Mas pelo menos eu sabia que não estava mais sozinha. Tinha gente do meu lado agora, gente disposta a me ajudar e proteger meus filhos. No dia seguinte, deixei as crianças com a dona Cícera e voltei para casa. Achei que o Augusto estaria no armazém àquela hora, então seria seguro entrar e pegar nossas roupas. A casa era minha, herança do Jair, mas eu não tinha coragem de expulsar o Augusto sozinha. Só queria pegar o que era nosso e sumir dali. Mas quando abri a porta, meu coração gelou. O Augusto estava lá, sentado na sala, feito uma aparição sinistra me esperando. Ele levantou devagar, os olhos cheios de uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Então você voltou sua cadela, ele falou, a voz baixa e ameaçadora. Achou mesmo que ia fugir assim? Dei um passo para trás, mas ele foi mais rápido. Agarrou meu braço com força, me puxando para dentro. Tentei gritar, mas ele tapou minha boca com a mão. Agora você vai ver o que acontece com quem tenta me fazer de bobo. O que ele fez foi um pesadelo. O Augusto me bateu como nunca tinha feito antes. Socos, tapas, chutes. Eu tentava me defender, mas ele era muito mais forte. Em algum momento perdi os sentidos. Não sentia mais a minha cabeça. Quando acordei, estava caída no chão da sala. Tudo doía. Meu rosto estava inchado. Mal conseguia abrir os olhos que estavam colados. O gosto de sangue na boca era forte. O Augusto não estava mais ali. Não sei quanto tempo fiquei deitada ali, sem conseguir me mexer. Mas em algum momento, ouvi a voz da dona Cícera. Ela tinha ficado preocupada quando eu não voltei e veio me procurar. Quando dona Cícera me viu naquele estado, toda machucada e assustada, os olhos dela se encheram de lágrimas. Sem perder tempo, ela e o filho dela, Moacir, me ajudaram a voltar para a casa deles. Eu mal conseguia andar, cada passo era uma agonia. Chegando lá, as crianças ficaram em choque. Nunca vou me esquecer da cara delas quando me viram toda arrebentada. O Antônio, meu mais velho, correu para me abraçar. Ele chorava tanto, coitadinho, pedindo desculpas por não ter me protegido. Aquilo partiu meu coração. Um menino daquele tamanho, achando que tinha que me defender. Nos dias que se seguiram, fiquei de cama, me recuperando. A dona Cícera cuidou de mim e das crianças como se fôssemos da família dela. Ela fazia comida, dava banho nas crianças, cuidava dos meus machucados. Mas mesmo com todo aquele cuidado, eu não conseguia sossegar. Minha cabeça não parava, pensando no que tinha acontecido, no que podia ter acontecido se a dona Cícera não tivesse me achado. As noites eram as piores. Eu não conseguia dormir direito, com medo do Augusto aparecer. Qualquer barulhinho me fazia pular da cama, o coração disparado. As crianças também não estavam nada bem. Foi numa dessas noites sem dormir que a dona Cícera teve uma ideia. Ela estava na cozinha com o seu Geraldo, conversando baixinho, achando que eu não estava ouvindo. De repente ela falou: "Vou buscar a família da Eugênia. Essa menina não pode enfrentar isso sozinha." Quando ouvi aquilo, me bateu uma vergonha. A mãe e a avó iam ficar muito decepcionadas comigo. Mas no fundo, eu sabia que a dona Cícera estava certa. Eu precisava da minha família agora mais do que nunca. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela já tinha saído porta fora. Fiquei ali, sentada na cozinha com seu Geraldo, o coração apertado. Não sabia se queria que minha família me visse naquele estado. Quando já era noite, eu ouvi vozes se aproximando. A porta se abriu e vi minha mãe entrando, seguida pela minha avó e meus 3 irmãos mais velhos. Quando me viram, pararam na porta, chocados. Minha mãe foi a primeira a se recuperar do susto. Ela correu até mim e me abraçou forte, chorando. "Minha filha, o que fizeram com você?" Ela soluçava, passando a mão no meu rosto inchado. Minha avó, Dona Sebastiana, se aproximou devagar.
Seus olhos estavam cheios de tristeza e raiva. Quem fez isso com você, Eugênia? Ela perguntou, a voz tremendo. Meus irmãos ficaram parados na porta, os punhos cerrados, uma expressão de fúria no rosto. O mais velho, João, foi o primeiro a falar. Foi aquele desgraçado do Augusto, não foi? Eu só consegui balançar a cabeça, confirmando. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, de dor, de vergonha, de alívio por ter minha família ali. A dona Cícera não teve coragem de contar para eles, só disse que precisaria de todos, pois era uma situação muito séria. Entre soluços, contei tudo. Como o Augusto tinha enganado a gente, como ele maltratava as crianças, como eu tinha descoberto o abuso. Falei do medo que sentia, da vergonha, de como eu não sabia o que fazer. Enquanto eu falava, via a expressão dos meus irmãos ficando cada vez mais sombria. O João, que sempre foi o mais esquentado, já estava indo em direção à porta. Vou acabar com a raça daquele filho do cão. Mas minha avó, com aquela sabedoria que só os anos trazem, segurou o braço dele. Calma, meu filho, ela disse, firme. Violência só gera mais violência. A gente precisa pensar direito no que fazer. Foi aí que a gente começou a armar um plano. Meu irmão do meio, o Pedro, que trabalhava num escritório de advocacia, disse que a gente podia entrar com um pedido de desquite. A gente prova o que ele fez, Eugênia, ele explicou. Com as marcas no seu corpo e o testemunho das crianças, a gente consegue afastar ele de vez. Minha mãe concordou. E enquanto isso, você e as crianças ficam lá em casa. Não vou deixar você voltar para perto daquele monstro. Mas eu sabia que não ia ser tão simples assim. E a casa? Perguntei. E o salão? É tudo que eu tenho, tudo que o Jair deixou pra gente. Foi aí que meu irmão mais novo, o Antônio, teve uma ideia. A gente vai lá agora, ele disse. Eu, o João e o Pedro. A gente tira ele de lá, nem que seja na marra. Dona Cícera, que tinha ficado quieta até então, interferiu. Não é melhor chamar a polícia? Seu Geraldo balançou a cabeça. Polícia aqui não resolve nada. Vão dizer que é briga de marido e mulher. Depois de muita discussão, a gente chegou num acordo. Meus irmãos iriam até a casa no dia seguinte cedinho. Iam mandar o Augusto embora, dizer que se ele não saísse por bem, ia sair por mal. Enquanto isso, o Pedro ia preparar os papéis do desquite. Passei a noite toda em claro, preocupada com o que podia acontecer. E se o Augusto reagisse? E se ele machucasse meus irmãos? E se ele fosse capaz de cumprir todas aquelas ameaças que fazia? Mas eu sabia que não tinha outro jeito. A gente precisava agir. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, meus irmãos saíram. Fiquei na casa da dona Cícera com minha mãe e minha avó, as crianças ainda dormindo, alheias a tudo que estava acontecendo. As horas pareciam não passar. A cada barulho na rua, meu coração disparava. Será que tinha dado certo? Será que eles estavam bem? Finalmente, lá pelo meio da manhã, ouvi o portão se abrindo. Corri para a janela e vi meus irmãos entrando. Estavam suados, com cara de cansados, mas inteiros. E então? Perguntei assim que eles entraram. João, o mais velho, deu um sorriso cansado. Tá feito, mana. Aquele covarde nem reagiu. Quando viu nós três lá, ficou manso que nem um cordeirinho. Pedro completou. Ele juntou as coisas dele e saiu. Senti um alívio tão grande que minhas pernas fraquejaram. Minha mãe me segurou, me abraçando forte. Mas a alegria durou pouco. Eu fui para a casa da minha mãe como combinamos, as crianças também. Mas à noite a dona Cícera chegou com seu Geraldo, os dois com uma cara que eu nunca vou esquecer. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que ia pular para fora do peito. Eugênia, minha filha, dona Cícera começou, a voz dela tremendo. Aconteceu uma coisa terrível. Meu bem, não esquece de escrever nos comentários parte 2, para eu saber se você quer continuar ouvindo meu relato. E que meu desabafo sirva para alertar as moças que muitos homens ficam com a gente é por interesse em nossos filhos, nossas crianças.
Compartilhe esse vídeo para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Na segunda parte, você vai ficar muito chocada com o que aquele crápula fez. Confira nosso livrinho, de 100 receitas de chás das avós para diversos males. O link está aí no primeiro comentário fixado. Se tiver interesse, entra lá para conhecer nosso precioso trabalho. São receitas que passaram de geração em geração, cada uma com sua história. Te espero na parte 2. Fica com Deus.